A mínima ideia. Sim, eu acho sempre uma avenida. Pelas fotos antigas que a gente vê, carros, transportes, mas creio que era avenida, não com esta figuração. Não põe a hipótese de ter havido aqui um jardim, por exemplo? Não, eu acho que era uma coisa mais ampla, assim, este separador central. Eu tenho a ideia de ter visto fotos aqui da Avenida da Liberdade, anos 50 e por aí. Se eu vos dissesse que aqui era o passeio público da cidade, era um jardim com umas grades e não havia nem carros, nem circulação, era um ambiente completamente campestre. Acredita em si, mas as fotos que eu vi antigas não remontam a isso, remontam mesmo, se calhar, naquela parte que começou... Sim, a parte dos carros, os transportes, sim, os elétricos, portanto, se calhar ficou a parte central, mas já mais modificada ou mais moderna para a altura, possivelmente. Trânsito, os transportes, é uma marca que associa à Avenida da Liberdade. Sim, cada vez mais. Cada vez mais. É demasiado, acha? É muito. Trânsito, poluição, neste momento os restauradores parecem uma paragem de autocarros, parece um terminal de autocarros, é muita gente, é muita confusão e poluição. Gostava que não fosse assim. Adorava. Voltasse a ser um passeio público. Só tínhamos a ganhar com isso. Histórias de Lisboa. Um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Quem pensa que as opiniões sobre a Avenida da Liberdade são de hoje, deste século ou mesmo do século anterior, pense duas vezes. Desde a sua criação, na segunda metade do século XIX, a avenida mais emblemática da cidade suscita as mais acaloradas discussões, que nos últimos tempos parecem reduzidas a meia dúzia de temas: preço das casas, poluição, obras e trânsito. O excesso de carros é assunto incontornável das últimas décadas. Os diferentes poderes da cidade não se conseguem entender e, por isso, mudam-se os sentidos ao trânsito, mas a situação permanece mais ou menos igual. Ou seja, sempre diferente num movimento perpétuo. São 90 metros de largura e 1.100 de comprimento da rotunda aos restauradores. Neles cabem a cidade das lojas de luxo e das manifestações pela liberdade, como no passado coexistiam as utopias do progresso e o jardim público, quando a cidade ousou crescer pela primeira vez para longe do rio. Hoje, nas Histórias de Lisboa, falamos da avenida tão única e especial que até tem uma estação de metro chamada simplesmente Avenida. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Connosco temos a historiadora de arte, Raquel Henriques da Silva, grande especialista nas avenidas todas da cidade, mas também em particular nesta avenida, a avenida provavelmente principal da cidade,
Pode dizer-se que há um antes e um depois da construção da Avenida da Liberdade? Claramente que sim. É talvez das mudanças mais radicais na vivência da cidade. Por uma razão que toda a gente compreende com muita facilidade. É que até 1760, quando é aberta não a Avenida da Liberdade, mas o seu antecedente próximo, Lisboa sempre tinha crescido, desde que sabemos histórias de Lisboa, antes da época cristã e de Portugal, no sentido Oriente-Ocidente. O rio... Ao longo do rio. O rio é a avenida da cidade. Tudo se passava ao longo do Tejo. Todas as comunicações eram possíveis pelo Tejo. E a cidade é uma cidade, de facto, ribeirinha, é uma cidade da beira-rio. Quando, depois do terremoto, que de facto é a ruptura maior da cidade, como nós a conhecemos, possível que no passado ou tenha havido acidentes idênticos, mas o acidente de Lisboa que marca o arranque da contemporaneidade decorre no século XVIII. As coisas são interessantes porque nem sempre as datas batem certo. Há a ideia que o século XVIII ainda é lá muito para trás, mas neste aspecto não foi. E dentro do plano da reconstrução da cidade, orientado, dirigido, decidido pelo Marquês de Pombal e depois pela equipe das obras públicas, o aspecto, para mim, que não sou uma especialista na Lisboa pombalina, mas sigo de perto, o aspecto mais estranho, mais não documentado, mais que nós não temos elementos para o perceber bem, é a decisão, em 1760, de fazer construir o passeio público. E o passeio público é aberto numa zona de vale, do Vale do Pereiro, uma zona ainda cheia de água, obviamente já com alguma povoação nos dois lados do vale, mas quintarolas. Os últimos palácios que ali ficaram na toponímia com a sobrevivência da Rua dos Condes, e para cima não havia cidade. E, portanto, o Marquês decide pedir ao último dos grandes arquitetos da primeira fase da reconstrução, Reinaldo Manuel, para delinear um passeio. E é o começo de tudo, porque a partir daí a cidade cria uma nova linha direcional, que é de sul para norte. Já não ao longo do rio, mas o caminho para norte. E, portanto, a cidade que nós hoje temos, que é uma cidade que felizmente, desde o final do século XX, retomou algum contacto com o rio, mas esteve separada em grande parte do século XX, a cidade muda de eixo direcional. E nós hoje sabemos que a cidade cresceu para norte, cresceu para os lados, mas na verdade no século XVIII Belém já era o ponto de chegada da cidade e hoje continua a ser. Como do outro lado as quintas de Marvila em direção ao Val de Gelas, mas isso já era muito longe. Portanto, enquanto todo o sentido este-oeste estava definido desde o antigo regime, o sentido sul-norte é essa coisa para nós não tem muito contexto na reconstrução, mas que deve estar ligado ao facto do Marquês ter estado em Londres, tentado em Viena. Eu andei um bocadinho à volta dessas questões, mas não consegui encontrar mais na biografia dele nenhuma referência, porque se estavam a abrir de facto os primeiros passeios públicos, porque é também importante perceber-se o que é este conceito novo, mas que é europeu, marca a cidade europeia, marca a cidade que transita da cidade apenas de se calcorrear, de ir daqui para ali, mas da cidade em que interrompemos o andar e estamos no espaço público. Jardins, os pobres não tinham jardins, claro. Tinham os ados das igrejas, onde se fazia tudo. Então, morria-se, enterrava-se e depois dançava-se a seguir, sabemos isso. Os pequenos largos da cidade. Os ricos tinham jardins e envolvendo também o clero, o alto clero. Portanto, essa ideia de um jardim público onde se pode entrar é já o começo de outra época.
Apesar de haver experiências nesse momento, como a Raquel aludia, por exemplo, ao Passeio do Prado, ou algumas experiências em França, em Paris, mas na verdade esta ideia de um passeio na cidade é uma ideia ainda muito estranha ao Portugal, à Lisboa do antigo regime. E não teve sucesso absolutamente nenhum. O Raton, que é uma figura muito importante desta época pombalina. E que deu nome ao Lar do Rato. E deu nome... É uma das teses. É uma das teses. O Raton, o Jacome Raton, conta nas suas memórias que oferecia os freixos para delinear as áreas do jardim público. Mas é que o jardim público tinha portão, há de continuar a ter, mas tinha muros altos, muros que poderiam lembrar, não temos imagens infelizmente, com um conjunto de janelas por onde se espreitava. Portanto, nós estamos a ver um vale. Nada povoado à volta, e temos um grande retângulo, que no fim de contas é o que é o passeio público dos nossos atuais restauradores à Praça da Alegria, onde se andava para a frente e para trás, e todos os testemunhos da época, por exemplo, as memórias extraordinárias do Marquês da Fronteira, dizem que ninguém ia lá. Não é? Porque esse é um aspecto muito, muito interessante. É que a cidade era católica, apostólica e romana, mas era nos hábitos de convivencialidade quase morisca. Quase morisca. E um elemento que vai ser fundamental na animação do espaço público, que é a mulher e os rituais da deslocação no feminino, não saíam à rua, não é? Quase ninguém ia ao passeio público. É isso que todos dizem, mas ele lá ficou expectante. Para além dos freixos de que falou e os gradeamentos, o que é que esse primeiro passeio público Pois não tinha sabemos mais do que isto. Tudo o que nós temos é temos desenhos, não de época, infelizmente, mas no momento, depois na década de 1830, portanto, a ver 50, 60 anos depois, num contexto político muito diferenciado. Liberalismo, burguesia. Quando a Câmara de Lisboa decide fazer uma intervenção grande nesse velho passeio público, há desenhos que, sem pormenor, que mostram como ele é. Mas é uma vista de cima, portanto nós não temos... Criamos nós, pode ser que um dia apareça. Tal como a Raquel também tinha aludido, há quase uma presença feminina quase morisca, não é? No sentido da mulher ser protegida, mas também se fala possivelmente esse primeiro passeio público poderia ter algumas alusões, digamos, a esse período morisco. Não era uma coisa geométrica, mas seria uma coisa mais medievalizante. Mas, eventualmente, eu pelo menos pessoalmente não tenho conhecimento. Não. A partir de 1830, então, começa a haver modificações. Há o aspecto mais interessante a edificação da cidade depois da Revolução Liberal, portanto, que dá a vitória aos liberais de Dom Pedro e expulsa o Dom Pedro, o Dom Miguel, e em princípio termina com o absolutismo, embora continuado a haver guerrilhas durante uma parte importante do século. A Câmara de Lisboa, o seu grande intuito, logo a partir de 1834, é recuperar o direito a governar a cidade, que o Marquês tinha retirado. Não é? A tradição era que o rei não interviesse muitas vezes na cidade, mas a cidade era governada pelo Senado da cidade. Tinha uma autonomia de mando, não é? Ora, com a tragédia do terremoto e com a criação da Junta das Obras Públicas, a cidade é retirada, o mando da cidade é retirado ao Senado, que é reduzido a coisíssima nenhuma. E, portanto, um dos primeiros atos de uma primeira variação liberal da cidade em 34 é, efetivamente, o anúncio de que se vão fazer obras no passeio público. O passeio público será reinaugurado no dia de anos da senhora da Rainha, sou Dona Maria II, que fazia anos a 4 de abril,
e, portanto, em 4 de abril de 1836 é reaberto o passeio, depois de se terem rebaixado os muros, que ficaram sensivelmente com 1,5 metro a 2 metros de altura, com gradimentos, mas gradimentos abertos, em lanças, como se dizia, portanto, barras de ferro. É construído um portão de entrada. Temos hoje dificuldade em ver, mas era abaixo do terreiro dos restauradores atuais, mais ou menos um pouco acima da estação do Rossio. Era aí que se fazia a entrada do passeio, e toda a orgânica, a arbórea, do ponto de vista de jardim, é muito enriquecida. É criada uma cascata no topo, precisamente no limite do passeio, e o passeio conquista, aí sim, conquista os lisboetas. E há, às vezes, as iconografias que temos destas épocas vêm ou da gravura, muitas vezes, mas aqui temos uma pintura de um pintor deste ciclo da primeira geração de pintores já ligados à criação da Academia de Belas Artes, o Leonel Marques Pereira. É uma tela que está, eu creio que está no Palácio da Pena, o rei Dom Fernando no passeio público. Já é o rei Dom Fernando viúvo, ficou viúvo muito cedo, em 1856, e lá vai o rei, que era um homem interessante, uma boa figura, rodeado de quem? Das senhoras. Parece uma corte a andar, com as senhoras todas com as suas crinolina, com cores, com o ritual, com a pequena marcha, e é uma revolução. É a imagem de uma revolução em curso. Nada disto era de repente, claro. O passeio, o público tem ainda regras de recomendação de vestuário, portanto, uma certa conveniência de entrada no passeio, mas acaba por ser aberta a muitos estratos da população, não diremos que todos, com certeza, quer dizer, muita gente não se lembraria de ir ao passeio, mas é aberto até porque muito cedo uma das atividades que mais animava as noites eram as quermesses organizadas pelo Asilo de Mendicidade, em que as senhoras todas da aristocracia, bastante próximas da corte, participavam e que angariava, enfim, fundos, aliás, importantes, para manter os asilos de mendicidade e os lactários. Há uma série de senhoras que se destacam muito em toda essa atividade. Havia música e havia água em abundância. O jardim era um jardim não completamente informal, mas enfim, com algum jogo de dálias que se cruzavam ou não cruzavam. Como há sempre muito pouco dinheiro, e a Câmara de Lisboa tinha pouquíssimo dinheiro na época, dão-lhes uns conjuntos escultóricos, nomeadamente dos rios, do Tejo e do Douro, que se destinavam a um dos chafariz pombalinos que nunca foi edificado, que seria para o Campo de Santana, e portanto esses elementos escultóricos vêm para o passeio, e além dessa lago central maior, havia depois pequenos lagos, que aliás, convém recordar, estão lá. Sim. Um pouco mal conservados, pessimamente conservados, é uma dor da alma. Perdidos no caos. Sim, e maltratados e desalinhados e sem água. E depois a cascata do topo, que era uma coisa rara, não é? Chorrando água. Não há nenhum projeto para a cascata, tudo o que temos é uma boa gravura, um bom desenho dela. E escreve-se muito sobre a cidade, passa a ser um tema, enfim, que é uma tradição europeia, muito francesa, não é? Escreve-se sobre a cidade. E, portanto, alguém diz, creio que o Tinop,
às 4 da tarde fazia-se a Rua do Ouro, às 5 da tarde fazia-se o Chiado e às 6 descia-se para o passeio público. E é aquela cultura que hoje nós temos nos centros comerciais fundamentalmente, que é a cultura do ver e ser visto. É fundamental. Muito burguesa, não é? Uma cidade. Uma burguesa aristocrática também. É muito importante perceber, quer dizer, há este grupo social que de certo modo marca a moda, tem muitos nomes da aristocracia. O nosso rei Dom Luís I, que é o rei burguês por excelência, vendia, e não muito caro, títulos de condes, marqueses, viscondes, brasileiros torna viagem, comerciantes enriquecidos, às vezes homens de letras, não é? E na verdade não nos podemos esquecer que esta Lisboa dos anos 40 a 70, de 1440 a 1470, é a Lisboa também dos cafés, é a Lisboa da divulgação do folhetim nos jornais. Os jornais têm uma importância imensa, as revistas. É tão interessante pensar-se que num país que era maioritariamente analfabeto, o número de jornais e de revistas que se editam, não é? Um jornal tinha saídas de manhã, à hora do almoço e à tarde, não é? E alguns dos romances da nossa literatura, do Almeida Garrett, ao Alexandre Herculano, até ao Essa e ao Camilo vivia em grande parte disso, eram publicados primeiro em folhetins, em jornais de época, não é? Portanto, também há esse grupo social mais instável, obviamente com algum privilégio, podemos dizer que são os literatos. Os jornalistas, são os romancistas, a gente do teatro. O teatro tem uma importância muito grande e, portanto, a cidade abre-se. Não é? A cidade burguesa, esta cidade do século XIX, abre-se. E a partir ainda na década de 50, é exatamente em 1851, a primeira mostra, a primeira exibição de iluminação a gás é feita no passeio público. Não é? Havia sorvetes nas noites de verão e, portanto, era o lugar onde toda a gente ia, tendencialmente democrático. Claro que nós não podemos pensar a democracia do século XIX como pensamos a de hoje, que aliás não sabemos muito bem o que havemos de pensar, mas claro que é uma parte mínima da população, não é? A sociedade era muito hierarquizada. E os da Moraria, ou os da Alcântara, ou os da Graça, muito menos os de Marvila, é natural que não viessem ao passeio público. E esses eram a maioria da população. Também não podemos esquecermos disso. Continuando a percorrer o século XIX, no que em tempos foi o sítio para estar em Lisboa, a grande praça tão representativa das várias novidades que surgem na sociedade, como tudo, também começam a tornar-se decadentes e imagens do passado, e o mesmo também aconteceu com o passeio público. Pois foi, mas os lisboetas têm uma particularidade, que eu não sei se não continua a existir, que é serem absolutamente conservadores. E, portanto, quando começou, na verdade, começa ainda na década de 50, a ideia de criar um boulevard. E o termo era este, falava-se francês. Falava inglês, como se sabe. Os ingleses também falavam francês. E, portanto, todas as cidades tinham um boulevard. E o boulevard é uma avenida. Claro. Mas é a avenida não tanto como eixo de comunicação, que é aquilo que é também uma avenida, mas como lugar para estar.
mas não fechado. Quer dizer, aberto, fechado, abrindo-se para outra coisa que é muito importante, que são as lojas. Outra grande mudança. Até 1840 não há montras. As lojas têm porta, têm postigo e entra-se, passa-se a porta e lá dentro tem-se a loja. Essa ideia da loja se ver de fora, não é? De nós começarmos a entrar na loja cá fora e termos uma montra, não é? Que os franceses chamam vitrine, e que também é um equipamento que se vai usar nos nascentes museus, remodelados museus, portanto, lugares de exibição. Portanto, as avenidas não têm muros e têm essa realidade nova que prolonga o passeio, que amplia o passeio, que cria derivações para o passeio, que são as lojas, não é? Essa é uma componente muito importante. Mas quando se começou a pensar nisso, que a cidade merecia ter um boulevard, no fim de contas era tão simples quanto isso, e não eram os reacionários, que aliás era um termo que não se usa na época. Eram os cidadãos que gostavam da cidade, que se sentiam confortáveis com o passeio. E então há um abaixo-assinado que é feito com o que na altura era bastante, 1316 assinaturas, à cabeça da qual está Ramalho Ortigão, uma figura muito importante dessa comunicação através da escrita, nomeadamente das farpas, não é? Que era uma espécie de também folhetins cruéis ou não cruéis ou descritivos, que iam farpeando o dia-a-dia da cidade, sobretudo no campo da vida social e cultural, e então eles não querem que o passeio público desapareça. Há um episódio que eu acho que vale sempre a pena ser lido. Enfim, há muita gente que diz que leu Os Maias do Eça de Queiroz, até porque a uma certa altura fazia parte das leituras obrigatórias do segundo ciclo do ensino básico em Portugal. E Os Maias do Eça de Queiroz, que decorrem por esta altura, 1870, o Carlos da Maia, o herói principal, tem um grande desgosto, coisas horríveis que lhe acontecem, como se recordarão, e vai viajar para se esquecer das agruras da sua vida. E regressa a Lisboa, obviamente vai ao Chiado, que era o ponto de mira fundamental da cidade, fumar à porta da Avanesa, e depois lá está, às 6 da tarde, desce a Rua do Carmo para ir ao passeio. E que deu o passeio? O passeio tinha desaparecido. Já não há passeio público. E o Eça, claro, diz mal da nova avenida, chama-lhe um luxo barato que terminava logo acima nas hortas de Valverde. E num primeiro momento o Eça, o Ramalho, o Fialho de Almeida, quem fazia a opinião, dizem o pior da avenida. E rapidamente a avenida, 1890, a avenida já é de novo passeio público, porque o passeio público é integrado. Não é? Nós hoje mesmo, quando percorremos a avenida, sabemos distinguir os primeiros quarteirões, que têm uns plátanos mais crescidos e que têm os tais lagos e os pequenos jardins, e depois a avenida, a última parte da avenida, que já não tem nada disso. Portanto, a criação da Avenida da Liberdade é muito operativa, como se faz numa cidade com pouco dinheiro, não é? O passeio público continua lá, o passeio público romântico, como nós dizemos. No fim de contas, ainda a matriz do passeio público pombalino, e é isso que dá o grande encanto às cidades históricas.
e que faz com que nós gostemos delas, apesar às vezes da dificuldade de circular por elas. Esses tempos acumulados, nós podemos não saber, mas há uma espécie de espessura, não é? Sim. A de espessura que nesses sítios tão especiais existe. E, portanto, a avenida é vista do ponto de vista político, de que a figura do Rosa Araújo, então Presidente da Câmara, é a figura fundamental, como isso mesmo, um passeio público arejado, um passeio público aberto, com as margens edificadas. Mas era isso só que eles queriam. Pois é, mas é que, entretanto, há uma nova revolução que acontece na cidade, como eu costumo dizer, acho que sem nenhum exagero, que é a chegada de um homem extraordinário, que tinha então 27 anos, à chefia da repartição técnica da Câmara de Lisboa. Frederico Ressande Garcia, um jovem engenheiro, fundado na principal escola de Paris. Urbanística da Europa de então, e enfim, onde muitos americanos também se formaram, l'École des Ponts et Chaussées, das Pontes e Calçadas, e Frederico Ressande Garcia muda de tal forma a gestão e o entendimento de Lisboa que é possível dizer que há uma Lisboa antes e uma Lisboa depois. Como há uma Lisboa antes e uma Lisboa depois de Pombal, e há uma Lisboa antes e uma Lisboa depois de Duarte Pacheco. E temos a nossa cidade no essencial delineada. E para o Ressano e para a sua equipe, a Avenida da Liberdade não é só um boulevard. É um boulevard, ele também ia passear para lá, era político, mas ele via a avenida como o primeiro troço de um plano muito mais vasto de extensão da cidade. O que levou, quando ele apresentou o projeto na Câmara, na Câmara, nas Cortes, como se dizia, que houvesse deputados que diziam, isso em 1888, mas porque já não temos uma avenida, afinal querem mais avenidas? É o plano muito ambicioso, muito mal querido, até muito tarde, mas que nós hoje consideramos centro histórico da cidade, que são as avenidas novas. Como, por todas as razões que a Raquel já referiu, a falta de dinheiro crónica da cidade de Lisboa, enfim, muitas alterações também do cariz político, todo este processo de construção da avenida, portanto, arrastou-se com muitas vicissitudes durante décadas, mas, portanto, acabou por apanhar várias gerações, inclusivamente alguns dos planos dessa extensão tinham a ver com o remate norte, a rotunda e também o Parque da Liberdade, acabaram por só se concretizar muitas décadas depois, já noutro contexto e noutro programa estético. Terminado, porque o Frederico Ressande Garcia nunca teve dúvidas. Ele não... eu ansiava durante muito tempo, quando me deram acesso a um espólio familiar do Frederico Ressande Garcia, eu pensei, é agora que eu vou encontrar, mas não encontrei. Porque, lá está, são aqueles episódios muito saborosos. Eu não direi que sejam só lisboetas, eu conheço os de Lisboa. Portanto, achava-se que a Lisboa perdia o seu caráter, tornava-se francesa, corria o risco, pensando que Lisboa é uma mulher, de ser uma mulher do trottoir, ou seja, do passeio, ou seja, uma prostituta, prostituía-se, perdia a sua alma lisboeta por ser avenida em vez de um sítio fechado e decente. Portanto, essa gente que foi contra a avenida, passados 10 anos, aparece uma figura muito interessante, que é o Antir Ressande Garcia, sendo que tem muita competência técnica também, que é o engenheiro Miguel Paes. E o engenheiro Miguel Paes apresenta nas páginas do Diário de Notícias um projeto, ainda nos anos 80, que era, o boulevard não pode ter 1 quilómetro de extensão. Isto tem que ser um boulevard a sério. E, portanto, a ideia era estender o boulevard. O Ressande Garcia já tinha decidido de outra maneira. Ele tinha percebido, como é óbvio, que
acima do que há de ser, ou que ele delineia logo como uma rotunda, que há de ser muito cedo, a chamada do Marquês de Pombal, que não fazia sentido prolongar a avenida. Prolongavas a avenida para onde? Não havia nada, havia quintas. Além do mais, o declive passava a ser acentuado. E, portanto, o projeto que ele apresenta em 1889, não há dúvida nenhuma, a avenida termina ali, é o tal rompante de luz barato, que diria o Essa com muita injustiça, e depois criam-se derivações para este e para o oeste. À semelhança um pouco até da atual do Arco do Triunfo em Paris. Portanto, agora, ao longo de todo o século XX, esta questão virá a ser retomada vezes sem conta, de prolongar a avenida, pelo menos ao longo do que é hoje o Parque Eduardo VII, e que existe como nome muito mais bonito, Parque da Liberdade, desde o primeiro projeto. Portanto, a equipe do Rossano Garcia, que tem 2 homens extraordinários, claro que não havia mulheres nestas coisas, o arquiteto José Luís Monteiro, do outro o António Maria Avelar, o homem que faz todo o desenho paisagístico do projeto, e que prevêem e abrem um concurso internacional, que aliás foi concorridíssimo por a Europa toda, por exemplo, há uma candidatura da Rússia, de um paisagista russo, para o passeio público, mas não houve dinheiro para o fazer. E é coisas incríveis, porque de facto a estátua do Marquês, prevista desde 1890, é inaugurada no Estado Novo. Nos anos 30 já. Sim. E o Parque Eduardo VII também só é construído sempre, e o Queiro do Amaral, que faz o seu último projeto, o arquiteto Queiro do Amaral, deixa aquilo exatamente com possibilidade de prolongar a avenida. Mas não é essa a vontade do Rossano. Eduardo VII, por curiosidade também, por causa de uma visita que o rei inglês... o Dom Carlos gostava muito, eram primos, o Eduardo VII e o rei Dom Carlos, e foi uma cortesia excessiva, convenhamos, mas ficou. Que ainda hoje marca a toponímia da cidade na zona hipercentral. A avenida também não podia deixar de se referir a tecidos da sua circundante que hoje em dia já quase não damos por eles, mas que na altura correspondiam a programas muito diversos, como por exemplo o bairro Oriente, ligado ao Conde Redondo, mais de uma burguesia, uma classe mais baixa, digamos assim. Pequena mesmo, pequena, média burguesia. E do lado ocidental, a Barata Salgueiro, e que ainda hoje se nota naqueles quarteirões mais com maior volumetria. Com uma dimensão completamente diferente. Como o Miguel estava bem a dizer, foi doloroso, foi penoso e deve-se aí muito à figura extraordinária do Rosa Araújo, presidente da Câmara de Lisboa, que entrou com dinheiro próprio muitas vezes, porque as expropriações foram feitas caso a caso. O Rossano Garcia aprendeu. E quando se vai do Alexandre Herculano para cima, que ele cria a lei de zonas que permite não só expropriar por utilidade pública o leito das ruas, mas também as faixas laterais para edificação. Também era uma zona não edificada, enquanto em baixo havia. E demorou 20 anos. Por outro lado, é grande fragilidade todo este ciclo de expansão da cidade, muito ao contrário do que aconteceu com Pombal e com Duarte Pacheco, é que não há uma norma arquitetónica. Uhum. Cada um constrói o que quer. Uhum. E então temos prédios modestos, podiam ser construídos noutro sítio da cidade, temos 2 andares, temos 1 andar, temos 5 andares, temos palacetes com jardim à frente, temos interrupções da malha, portanto houve essa ausência de norma arquitetónica. O prédio Pombalino foi uma norma para a baixa. A arquitetura de português suave, como nós chamamos, do Duarte Pacheco, cria uma norma que resiste à passagem do tempo. As avenidas, assim começou, por volta de 1960, a pressão imobiliária
foi vítima das maiores atrocidades. Uma heterogeneia arquitetónica na Avenida exacerbada pelo século XX, como sabemos. Como é que vê o século XX na Avenida? Portanto, há a chegada do lazer, dos espaços de lazer que continuam do lado oriental, ainda nas Portas de Santo Antão, em todo esse eixo, que é um eixo até pré-existente da Avenida, não é? E que segue até São Sebastião da Pedreira até Benfica, mas também há o espaço do Parque Mayer, há o Tivoli. Há uma, sobretudo na parte mais a sul da Avenida, há uma vivência, digamos, nos anos 20, de uma certa euforia do lazer. Pois, isso sem dúvida nenhuma. São os anos de ouro da Avenida, até a década de 50, com lojas, não muitas, mas as lojas mais caras de Lisboa, esse preço também acontece, mas muito diferentes, sobretudo a alfaiataria, eram as melhores alfaiatarias de Lisboa, eram situadas nessa zona. O Tivoli teve uma importância muito grande, alguns hotéis, pensões também, e morava-se. Consultórios progressivamente, mas muitas vezes consultórios de médicos, de advogados, mas que moravam juntos, tinham residência também. A avenida era vivida. Havia pessoas que tinham como morada a Avenida da Liberdade, acho que hoje já ninguém tem. Por outro lado, não é um balanço positivo que eu e quase ninguém faz, creio eu, embora tenha havido muito boa vontade a partir dos anos de 1980, já depois do 25 de Abril, há planos de estudo e de salvaguarda da Avenida que, de uma forma geral, nós temos que considerar que foram bastante fracassados. Há coisas muito simples que eu acho que era fácil fazer, que era tratar melhor o espaço público. A questão do trânsito, cada nova mudança cria uma série de outros problemas. Laterais com trânsito, laterais sem trânsito, sentido para norte, sentido para sul. É muito complicado, não se conseguiu ainda resolver nunca bem, nem minimamente essa. Mas eu acho que o que me dá mais tristeza é ver o velho passeio público romântico, portanto o segundo, que lá está, tão maltratado. Isso é espaço público, isso é obrigação estrita da Câmara Municipal de Lisboa. Não consigo deixar de falar, enfim, o que eu considero o pico da decadência da Avenida. Eu lembro-me ainda em tempo da minha vida de ver prostituição. Sim. Nas ruas, perto da Rua da Glória, ou da Rua das Pretas, nessa zona, nos anos 80, talvez. Sim. Também considera que foi um período em que bateu no fundo, digamos. É o período mais negativo todo, por não que as culpas... Os anos 70 foram talvez a década, e mesmo antes do 25 de Abril, e depois com uma certa liberalização, uma ausência de normas ali imediatamente os anos a seguir à Revolução, em que se construiu barbaramente por toda essa zona, e a Avenida ressentiu-se, tem muitas feridas, muitas sobrevivências péssimas dessa época. Mas é recuperável, sabe? Ao contrário de nós, para quem as feridas e a idade são fatais, para as cidades não. E vamos acreditar que ela será regenerada. E com esta antropomorfização da cidade, acabamos a conversa. Obrigado, Raquel Henriques da Silva. Foi um prazer. Foi um prazer também. Foi mais uma história das muitas histórias de Lisboa. Este podcast teve sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção do Ricardo Costa. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca mais uma das histórias de Lisboa na próxima semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais.
onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.